A paz, meu povo, bom dia! Sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica diária. Hoje já vamos concluir a leitura do livro de Ezequiel. Amanhã eu já vou entrar no livro de Daniel. E hoje eu vou mandar para você que está na minha lista de transmissão, né, do WhatsApp, eu vou mandar a explicação também do livro de Ezequiel. E eu acho que dessa vez eu fiz errado, eu deveria ter mandado no começo e não agora no fim. Mas você vai entender melhor após você ver esse vídeo explicativo sobre Daniel. Você vai entender um pouco melhor a leitura que você fez. E aí amanhã nós vamos começar Daniel. E também amanhã eu já mando antecipadamente a explicação do livro que a gente vai entrar nele, que é um livro apocalíptico. Daniel tem esse viés de algo do futuro, né? Vai ser uma bênção, viu? Então, Ezequiel 47, ele diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até o portão exterior que dava para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir, 1 metro, por assim dizer, né? Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: Viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Então me disse: Estas águas correm para a região leste, descem para o vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até Englaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do Mar Grande. Ele está falando do Mediterrâneo, né? Mas os seus charcos e seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento, e as suas folhas de remédio. Assim diz o Senhor Deus: Estas serão as fronteiras pelas quais vocês repartirão a terra, herança para a qual as 12 tribos de Israel serão atendidas. José terá 2 partes. Repartam a terra em partes iguais, pois jurei dá-la aos pais de vocês, porque esta mesma terra lhes será dada como herança. Este será o limite da terra. Ô, gente, vocês estão vendo a problemática que está tendo lá entre
Israel e faixa de Gaza, Israel e aquele Hamas. Tantos anos antes de Jesus vir ao mundo, aquela terra foi dada por Deus ao povo de Israel. Queiramos nós ou não, Deus deu a eles. Eles só estão pegando de volta aquilo que é deles. E o povo palestino, que também tem direito a uma terra, tem, mas não é aquele lugar, é em um outro lugar. Então a Bíblia lança luz sobre essa questão da guerra também, vocês entenderam? Eu vou voltar de novo o texto, as fronteiras da terra de Israel. Assim diz o Senhor Deus: estas serão as fronteiras pelas quais vocês repartirão a terra como herança para as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes, repartam a terra em partes iguais, pois jurei dá-la aos pais de vocês. Assim, esta mesma terra lhes será dada como herança. Este será o limite da terra do lado norte, desde o grande mar, ou seja, desde o mar Mediterrâneo, pelo caminho de Etilom até a entrada de Zedade, Ramate, Berota, Sibraim, que fica à fronteira entre Damasco, lá no norte, com a Síria, até Ramate, até Hazar Eticom, com a fronteira de Aurã. A fronteira será desde o mar até Hazar Enon, na fronteira de Damasco, ao norte, e também a fronteira de Ramate, que será a fronteira do lado norte. Do lado leste, a fronteira vai entre Aurã e Damasco, até Gileade, até as terras de Israel. Será o Jordão de vocês. Vocês medirão desde o limite do norte até o Mar Morto. Esta será a fronteira do lado leste. Do lado sul, a fronteira irá desde Tamar até as águas de Meribá Cádiz, e então seguindo o ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta será a fronteira do lado sul. Do lado oeste, a fronteira será o Mar Grande, subindo até diante da entrada de Ramate. Esta será a fronteira do lado leste. Repartam esta terra entre vocês, segundo as tribos de Israel. Vocês devem reparti-la como herança para vocês e para os estrangeiros que moram no meio de vocês, que gerarem filhos no meio de vocês. Eles deverão ser considerados como naturais entre os filhos de Israel, junto com vocês. Eles receberão uma herança no meio das tribos de Israel. Na tribo em que o estrangeiro estiver morando, ali vocês lhe darão sua herança, diz o Senhor. Capítulo 48. São estes os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte, via Etilom, até a entrada de Ramate, até Hazar Enon, o limite norte de Damasco até junto a Ramate, e desde o lado leste até o oeste. Dan terá uma porção, limitando-se com Dan, desde o lado leste até o lado oeste. Azer terá uma porção, limitando-se com Azer, desde o lado leste até o lado oeste. Naftali terá uma porção, limitando-se com Naftali, desde o lado leste até o lado oeste. Manassés terá uma porção, limitando-se com Manassés, desde o lado leste até o lado oeste. Efraim terá uma porção, limitando-se com Efraim, desde o lado leste até o lado oeste. Ruben terá uma porção, limitando-se com Ruben, desde o lado leste até o lado oeste. Judá terá uma porção, limitando-se com Judá, desde o lado oeste até o lado oeste. Ficará a região sagrada em que vocês devem separar. Terá 12 quilômetros e meio de largura e o mesmo comprimento que todas as outras porções, desde o lado leste até o lado oeste. O santuário estará no meio dela. A região que vocês devem separar ao Senhor será de 12 quilômetros e meio de comprimento e 5 quilômetros e meio de largura. Esta região sagrada será dos sacerdotes. Terá o norte 12 quilômetros e meio, a oeste 5 quilômetros de largura e a leste 5 quilômetros de largura, ao sul 12 quilômetros e meio de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não se desviaram, como fizeram os levitas, quando os filhos de Israel se desviaram. Será uma região especial dentro da região sagrada, um lugar santíssimo.
fazendo limites com a porção dos levitas. Os levitas terão uma área de 12,5 km de comprimento por 12 km de largura, paralela à porção dos sacerdotes. Seu comprimento total será de 12,5 km e a largura será de 5 km. Não poderão vender nem trocar nenhuma parte dessa área. A melhor parte da terra não pode ser transferida a outros, porque é terra para o Senhor. A área que restar de 2,5 km de largura por 12,5 km de comprimento será para uso civil da cidade, para habitação e para arredores da cidade. E para arredores a cidade ficará no meio. Essas serão as suas dimensões: do lado norte 2.250 metros, do lado sul 2.250 metros, do lado oeste 2.250 metros, do lado oeste 2.250 metros. Os arredores da cidade serão ao norte de 125 metros, ao sul de 125 metros de largura, a leste 125 metros e a oeste 125 metros. Quanto à área restante paralela à região sagrada, será de 5 km para leste e 5 km para oeste. O seu produto será para o sustento daqueles que trabalham na cidade. Essa parte será cultivada pelos trabalhadores da cidade, provindos de todas as tribos de Israel. A região sagrada terá 12,5 km de cada lado, formando um quadrado, e incluirá a propriedade da cidade. O que restar de ambos os lados da região sagrada e da propriedade da cidade será do príncipe. Aquilo que se estende dos 12,5 km em direção a leste e também dos 12,5 km em direção a oeste, paralelamente com as porções do príncipe, a região sagrada e o santuário do templo estarão no meio. A área que pertence aos levitas e a cidade estará no meio daquilo que pertence ao príncipe. A área entre o território de Judá e o território de Benjamim será do príncipe. Quanto ao resto das tribos, desde o leste, o lado leste até o lado oeste, Benjamim terá uma porção, limitando-se com Benjamim desde o lado leste até o lado oeste. Simeão terá uma porção, limitando-se com Simeão, desde o lado leste até o lado oeste. Issacar terá uma porção, limitando-se com Issacar desde o lado leste até o lado oeste. Zebulon terá uma porção, limitando-se com Zebulon desde o lado leste até o lado oeste. Gade terá uma porção, limitando-se com o território de Gade ao sul. O limite será desde Tamar até as águas de Meribá Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta é a terra que vocês repartirão como herança para as tribos de Israel, e estas serão as suas porções, diz o Senhor. São estas as saídas da cidade: do lado norte, que mede 2.250 metros, 3 portões, o portão de Ruben, o portão de Judá e o portão de Levi, sendo que os portões da cidade terão os nomes das tribos de Israel. Do lado leste, 2.250 metros e 3 portões, a saber, o portão de José, o portão de Benjamim e o portão de Dan. Do lado sul, 2.250 metros e 3 portões, o portão de Simeão, o portão de Issacar e o portão de Zebulon. Do lado oeste, 2.250 metros e os 3 portões, o portão de Gate, o portão de Azer e o portão de Naftali. O contorno será de 9 quilômetros e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Esta é a leitura de hoje. Deus abençoe. Nós nos vemos amanhã na leitura de Daniel, e eu estou publicando lá nas minhas listas de transmissão do WhatsApp o vídeo explicativo aqui de Ezequiel. Deus te abençoe e fique na paz. Até amanhã.